Sabe o que é mais assustador sobre ficar pobre? Não é a falta de dinheiro, é o fato de que muitas vezes a gente está se sabotando sem nem perceber. Enquanto você culpa o governo, o chefe ou o azar, existem hábitos enraizados que estão drenando sua energia, bloqueando sua renda passiva e travando sua independência financeira bem debaixo do seu nariz. E o pior, são comportamentos tão comuns que parecem normais, mas estão destruindo seu futuro financeiro em silêncio. Talvez você esteja achando que o problema é o seu salário, mas já parou para pensar que o problema pode ser sua mentalidade? Tem gente que repete padrões há anos e depois se pergunta por que nunca enriquece. A verdade é dura, mas libertadora. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você pensa, age e decide todos os dias. E a maioria nunca ouviu isso de forma clara, até agora. Neste vídeo eu vou abrir sua mente, e pode apostar, você vai se identificar com pelo menos um dos comportamentos que sabotam silenciosamente sua chance de crescer. E não é papo motivacional raso. Eu vou te mostrar o que está por trás disso tudo. Com exemplos reais, estratégias aplicáveis e uma linguagem direta, como se a gente estivesse conversando na sala da sua casa. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode virar a chave da sua vida financeira. Comportamento 1. Medo de falhar paralisa o sucesso. Tem gente que passa a vida inteira esperando o momento certo, esperando aquela confiança mágica cair do céu para finalmente investir, mudar de carreira ou começar aquele projeto antigo. Só que esse momento perfeito não existe, é uma ilusão que paralisa. O medo de falhar é um velho conhecido de quem sonha alto, mas age pouco. E o que muitos não percebem é que o medo de errar também é um convite disfarçado para continuar estagnado. A verdade é que grandes conquistas pedem riscos, e não existe renda passiva ou liberdade financeira sem coragem para agir. É curioso como o medo costuma vir mais forte quando o assunto é ganhar dinheiro, né? Isso porque o dinheiro mexe com crenças, ego e até com autoestima. Mas olha só, Jeff Bezos saiu de um emprego estável e bem pago para vender livros online numa garagem. Só insano, talvez, mas foi justamente esse salto no escuro que abriu o caminho para uma das maiores fortunas da história. Risco calculado, estudo e execução. Essa é a combinação que vence o medo. Claro, ninguém está dizendo aqui para sair apostando tudo num investimento aleatório. Educação financeira é o que separa a ousadia da imprudência. E hoje, com tanto conteúdo acessível, não falta ferramenta para quem quer aprender. Comece por livros como Pai Rico, Pai Pobre ou O Investidor Inteligente, eles dão uma base sólida para você entender como o dinheiro realmente funciona. Quando a pessoa entende as regras do jogo, o medo diminui e a ação começa. Agora vamos falar de comportamento. Muita gente se sabota achando que precisa estar 100% pronto antes de começar. Aí passam anos fazendo cursos, esperando o timing ideal e adivinha, a vida passa. Enquanto isso, quem arrisca com inteligência vai ganhando experiência e aos poucos resultados. Sucesso profissional não acontece de repente, mas ele também não visita quem está parado demais. É o movimento que abre portas e expande horizontes. Quer um exercício simples? Pegue uma folha de papel e escreva 3 decisões que você está adiando por medo de falhar. Depois, lixe o pior que pode acontecer em cada uma. A maior parte dos medos some quando a gente expõe eles à luz da consciência. E mesmo se algo der errado, o aprendizado vale mais do que qualquer estabilidade falsa. O crescimento pessoal mora justamente aí, no desconforto de tentar algo novo e aprender com o processo. No fundo, o medo não precisa ser um inimigo. Ele pode até ser um guia, aquele sinal de que você está saindo da zona de conforto. E sabe quem mais sente medo? Todo mundo. A diferença é que os que chegam lá não deixam esse medo decidir por eles. Eles usam o medo como bússola, não como âncora. E é aí que a jornada começa a mudar, porque a partir do momento em que você age apesar do medo, outros comportamentos sabotadores começam a aparecer, só que mais camuflados. Comportamento 2. Reclamadores crônicos estagnam. Tem gente que tem doutorado em reclamar. Reclama do tempo, do governo, do patrão, do vizinho, do barulho da rua, do silêncio da casa. Reclamam até de quem não reclama. E o pior, não fazem nada. É como se a reclamação servisse de anestesia para não encarar a própria responsabilidade. Só que enquanto a pessoa se afunda em críticas, a vida vai passando e a estagnação vai se instalando sem pedir licença. Quem vive apontando culpados raramente aponta soluções. E isso tem uma explicação biológica. Quanto mais a pessoa reclama, mais o cérebro se acostuma a focar no negativo.
Estudos em neurociência mostram que o hábito de reclamar reduz a capacidade criativa e de resolução de problemas. Ou seja, reclamar demais não é só chato, é tóxico para o seu próprio crescimento. E quando o cérebro entra nesse modo automático, o comportamento financeiro desanda. Já reparou que quem mais reclama da falta de dinheiro é quem menos se move para mudar isso? É um ciclo vicioso. Reclama da renda, mas não estuda educação financeira. Reclama do salário, mas não busca uma renda extra. Reclama da inflação, mas continua gastando no que não precisa. E aí, claro, a mentalidade de riqueza nunca se desenvolve. Enquanto isso, quem foca em solução encontra caminhos, mesmo quando o cenário é desafiador. Quer quebrar esse padrão? Um bom exercício é o da reclamação útil. Toda vez que sentir vontade de reclamar, pare e pergunte: o que eu posso fazer para melhorar isso? Se a resposta for algo que depende de você, ótimo, comece agora. Se não depende, solta, porque gastar energia com o que não controla é só desperdício emocional. Ganhar dinheiro, crescer, prosperar. Tudo isso exige foco, não lamúria. E sabe o que mais separa quem evolui de quem trava? A capacidade de transformar frustração em ação. Steve Jobs poderia ter reclamado por ter sido demitido da própria empresa, mas ele foi lá e fundou a Pixar. Enquanto o mundo gira, os vencedores ajustam a rota. E isso vale também para quem quer alcançar independência financeira. É preciso olhar além do problema e enxergar a oportunidade escondida. Só que muitas vezes essa mudança só começa quando a pessoa entende que reclamar virou um vício emocional. E vício só se quebra com consciência e atitude. Reclamadores crônicos treinam o próprio cérebro para focar no que falta. Já os que crescem treinam para focar no que pode ser feito. E quando essa ficha cai, começa a surgir espaço para uma nova postura, a de quem aprende com tudo, inclusive com os próprios erros. Comportamento 3. Quem acha que já sabe tudo para de crescer. Nada paralisa tanto quanto o ego travestido de certeza. Quando a pessoa acredita que já sabe o suficiente, ela fecha as portas do aprendizado. E aí, o que era para ser uma escada de crescimento pessoal vira um teto de vidro que limita tudo. A verdade é que quanto mais a gente estuda, mais percebe o quanto ainda há para aprender. Essa humildade intelectual é um diferencial raro e extremamente poderoso. Pessoas que constroem fortuna não são as mais geniais, são as mais curiosas. Elas têm sede de conhecimento, estão sempre testando ideias, atualizando crenças, aprendendo com os erros. Elon Musk, por exemplo, mesmo com empresas bilionárias, dedica horas do dia para leitura profunda. Isso porque ele sabe que a vantagem competitiva mora no conhecimento e que educação financeira se recicla o tempo todo. A boa notícia? Nunca foi tão fácil se tornar um aprendiz constante. Hoje existem podcasts como o PrimoCast, canais no YouTube como Me Poupe, livros como Os Segredos da Mente Milionária ou Mindset da Carol Dweck. Em vez de abrir o celular e cair na rolagem infinita, por que não usar 20 minutos do dia para absorver algo que alimente sua mentalidade de riqueza? É assim que a mudança começa, devagar, mas consistente. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, fala sobre o poder das microações. Aprender um pouco todos os dias não parece grandioso no início, mas em um ano, você não se reconhece mais. Crescimento pessoal exige paciência, mas também exige movimento. E quem entende isso constrói uma musculatura mental que ninguém pode tirar. É um tipo de investimento que rende juros compostos invisíveis, mas muito poderosos. Sabe aquela sensação de estagnação na carreira ou nos negócios? Muitas vezes ela vem da crença de que já cheguei onde precisava. Só que quem busca sucesso profissional de verdade sabe que ele não é um destino, é um processo. E esse processo é contínuo, dinâmico e exigente. Cada nova etapa da sua vida financeira pede uma nova versão sua. E essa versão só nasce quando você se permite evoluir. E é justamente quando você começa a se abrir para o novo que percebe outra armadilha silenciosa, o hábito de terceirizar os próprios resultados. Porque antes de evoluir intelectualmente, é preciso amadurecer emocionalmente. E isso nos leva a um comportamento ainda mais sabotador que está profundamente enraizado. Comportamento 4. Vitimismo bloqueia a mudança. O vitimismo é traiçoeiro. Ele se disfarça de desabafo, de opinião sincera, até de consciência social. Mas no fundo, é uma armadura emocional para não assumir o próprio papel nos resultados ruins. É mais fácil dizer, não consegui porque o Brasil não ajuda, do que admitir. Não me planejei, não estudei, não executei. O problema é que essa narrativa rouba algo muito precioso:
O controle sobre a própria vida. Quem se posiciona como vítima constantemente vive num estado de impotência. E a impotência prolongada mina a autoestima, a motivação e a capacidade de ação. É como tentar remar com o remo quebrado. A pessoa até se esforça, mas não sai do lugar. E aí ela entra no modo automático. Acorda, reclama, culpa alguém, repete. Enquanto isso, as oportunidades passam e ela nem vê. Mas tem um antídoto poderoso: autorresponsabilidade. Assumir os próprios erros dói, sim, mas liberta. Quando a pessoa diz, a culpa foi minha e eu vou mudar isso, algo muda internamente. Essa mudança de mentalidade tem o poder de destravar resultados. E isso vale para tudo, de uma dívida acumulada até um negócio que não saiu do papel. Nada muda de fora para dentro se você não mudar de dentro para fora. Exemplo prático? Vamos supor que alguém esteja atolado no cartão de crédito. O caminho mais comum é culpar os juros, o banco, o sistema. Mas a virada acontece quando ela analisa seus gastos, renegocia as dívidas, cria uma poupança automática e estuda sobre finanças pessoais. A partir disso, ela não só se livra da dívida, ela aprende a nunca mais entrar nessa situação. Grandes transformações vêm de pequenos estalos de consciência. Aquele momento em que você olha no espelho e diz, chega de me sabotar. E isso, por mais desafiador que seja, é libertador. Porque a partir daí, a pessoa começa a tomar decisões mais conscientes. Começa a estudar, a investir, a buscar desenvolvimento pessoal. E então, um novo horizonte se abre, mais maduro, mais estratégico, mais próspero. Só que para manter essa nova rota, é preciso uma dose extra de persistência. Porque o próximo sabotador é ainda mais sorrateiro. Ele se disfarça de bom senso, mas esconde um vício em resultados imediatos que pode colocar tudo a perder. Comportamento 5. Desistência fácil anula o progresso. Vivemos na era do tudo agora. Delivery em 15 minutos, série inteira de uma vez, lucro imediato. Mas a vida real, especialmente quando o assunto é crescimento financeiro, não obedece a esse imediatismo. Ganhar dinheiro, construir investimentos sólidos, alcançar independência financeira. Tudo isso exige tempo, consistência e uma boa dose de paciência. Quem desiste rápido nunca experimenta o gosto da colheita. Seth Godin chama isso de o dip, aquele vale de frustração entre o começo empolgado e o resultado real. E ele é inevitável. Todo projeto, todo negócio, todo plano de educação financeira vai passar por isso. E aí vem a pergunta: você vai parar ou vai atravessar? A resposta define se você vai ter uma vida de tentativas ou de conquistas. Porque os resultados mais incríveis moram do outro lado da persistência. Tim Ferriss teve seu livro recusado por 25 editoras antes de virar best-seller. E quantas pessoas você conhece que desistiram no primeiro não? Muita gente quer os frutos do sucesso, mas não o processo. Só que não tem atalho. Crescimento pessoal é uma estrada cheia de buracos, mas cada passo te leva mais longe. O segredo não é correr mais rápido, é continuar andando enquanto os outros param. Se você quer resultados financeiros reais, trate seus objetivos como um treino de academia. Nos primeiros dias parece que nada muda, mas com consistência você começa a ver os efeitos no espelho e na conta bancária. Tenha metas claras, revisite elas toda semana e acompanhe os progressos. Use planilhas, aplicativos, mentorias. Faça o que for preciso, mas não pare no meio do caminho. Lembre-se, os primeiros meses de qualquer coisa nova são os mais difíceis. É quando os resultados não aparecem, as dúvidas gritam e a vontade de desistir é diária. Mas é também nesse período que você constrói disciplina, inteligência emocional e visão de longo prazo. E é isso que separa quem enriquece de quem só sonha com riqueza. A persistência é o filtro que seleciona os verdadeiros realizadores. E no fundo, tudo isso se conecta. O medo de errar, a reclamação, o vitimismo, o comodismo, todos eles se alimentam da mesma coisa, a falta de constância. E agora que esses comportamentos estão expostos, chegou a hora de entregar um aviso importante. Um aviso que quase ninguém dá,
mas que muda tudo quando você entende. Agora me responde com sinceridade: quantos desses comportamentos você já identificou em si mesmo? 1, 2, talvez todos? A boa notícia é que a partir do momento em que você reconhece, você pode mudar. Mas a má notícia é que se você ignorar, nada muda. E aí a frustração volta, a estagnação cresce e a promessa da liberdade financeira continua sendo só isso, uma promessa. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar viver aquém do seu potencial? Até quando vai adiar aquele projeto, aquela decisão, aquela mudança? Tudo o que você precisa para começar já está ao seu alcance: conhecimento, ferramentas e agora, consciência. Só falta atitude. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para evoluir, para ganhar dinheiro de forma inteligente, para mudar o jogo de vez. E antes de ir embora, faz o seguinte: se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo que ninguém nunca te falou com tanta clareza, se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui você vai continuar aprendendo sobre investimentos, renda passiva, educação financeira e principalmente sobre como se tornar a sua melhor versão. Isso aqui não é entretenimento, é transformação, e ela só acontece quando você escolhe agir.